para falar um pouquinho, né, sobre essa live. Meu nome é Verônica Coutinho, sou psicóloga clínica. Essa é a quarta live do projeto Laços Atípicos, que é um projeto criado pelo Home Baby para complementar o trabalho já incrível feito pelo CAF, né, que é o Centro de Apoio aos Familiares, com o intuito de aproximar ainda mais as mães e familiares do Home Baby, ou seja, de mães atípicas, né, familiares de crianças e adultos atípicos, do Grupo Pronto Baby. E para isso a gente realiza lives, conteúdos específicos, né, por meio de vídeos que eu produzo e a gente divulga nas redes sociais do Pronto Baby. E, além disso, é um encontro mensal, mediado por mim, com pais e familiares do Home Baby. É uma novidade, é um serviço gratuito para eles, né? Então, assim, tem sido muito, muito potente essa nossa conversa, enfim, esse compartilhamento. E hoje, então, vamos começar aqui a nossa conversa. Nós estamos no Agosto Dourado, né? O mês de incentivo ao aleitamento materno. E nós vamos falar hoje sobre esse tema aqui com essas três especialistas maravilhosas no tema. E o que eu acho que é interessante é que a gente vai ter um foco, né? Ainda que vocês falem, né? Do aleitamento como um todo, de uma forma geral, mas com foco também na mãe atípica, na mãe que tem dificuldade, na mãe que não vai conseguir amamentar por alguma razão, por diversas razões. Enfim, então, eu acho que esse é o diferencial dessa nossa conversa de hoje e que já tem esse objetivo que é o do projeto Laços Atípicos. Então, uma boa noite. Nós recebemos aqui a doutora Carolina Arendt, pediatra, a fonoaudióloga Melissa Hermes e a enfermeira Carolina Ferreira. Temos duas Carolinas. Então, quando eu falar os nomes, eu vou falar o sobrenome também, para não ter problema, tá? E eu queria agradecer muito a presença de vocês e eu vou pedir que vocês se apresentem, tá? Porque o currículo é extenso. Então, vamos começar pela doutora Carolina, pode ser? Certo. Boa noite. Bom, eu sou Carolina Arendt, eu sou médica pediatra, sou rotina do Pronto Baby e sou especialista em amamentação. Eu quero agradecer o convite de estar aqui hoje na live e espero que seja produtivo para quem esteja participando. Melissa? Meu nome é Melissa, né? Sou fonoaudióloga, já fui coordenadora do Home Baby, então já fiz assistência também aos pequenos, né? Já estive à frente aí do Home e já trabalho com a parte toda neonatal, trabalhei muitos anos em UTI neonatal, em maternidade, então já participei de muitas crianças, muitos bebês que chegaram e não tinham condição de mamar, né? E muitas mães que precisaram encarar esse grande desafio de ter bebês que naquele momento não poderiam mamar, né? E atualmente eu trabalho no consultório, então não estou mais à frente de nenhuma unidade hospitalar, mas atualmente estou no meu consultório e faço consultoria de amamentação, porque além de fonoaudióloga, eu sou consultora também de amamentação. Obrigada. Carolina Ferreira? Eu sou enfermeira, né? Sou especializada em perinatologia. Trabalhei 6 anos numa maternidade, sendo um e UTI neonatal. Já estou há 6 anos também no grupo Pronto Baby, no Home Baby especificamente, né? Não sou da parte assistencial no Home, mas eu divido aí, eu trabalho em assistência numa unidade de emergência pediátrica, né? Então, hoje no Home eu não sou assistencial, mas tenho essa parte aí de vivência também com a amamentação durante a especialização, né? E o tempinho que eu fiquei à frente da maternidade. Obrigada, gente. O que eu queria complementar é que eu sou mãe atípica e meu filho foi o primeiro paciente do Home Baby. Na verdade, ele incentivou, né, o atendimento domiciliar que foi feito na época que ele internou e depois ficou em domicílio em casa, incentivou a criação formal, né, do Home Baby. E depois eu tive uma participação muito grande. A minha história se entrelaça com a do grupo há mais de 30 anos, porque depois eu fui cursar psicologia muitos anos depois, eu era psicóloga, eu era jornalista, e eu fiz estágio no hospital do Pronto Baby, e depois eu fui ser ouvidora do Home Baby. Então, assim, eu tenho um pouquinho da história de vocês aí, de todas vocês que participaram desse trabalho maravilhoso. Mas, enfim, a gente vai falar do aleitamento materno, da importância, mas também das angústias das mães, né? Então, eu vou começar aqui
com a doutora Carolina. Ah, sim, como é que ele vai funcionar? Eu gostaria de explicar para vocês, para a gente não ficar aquele tempo de uma só respondendo várias perguntas e a outra aguardando, eu vou intercalar, tá? Vou fazer uma pergunta com o nome de cada uma, vocês respondem, aí passo a pergunta para outra pessoa. Às vezes vai ter mais de uma pergunta para cada uma, tá? Mas eu sempre vou falar o nome e perguntar, ok? Tudo certo? Certíssimo. Vamos começar. Doutora Carolina Arendt, quais os principais benefícios do leite materno para o bebê, principalmente em casos de prematuridade ou internação? Bom, a gente tem que primeiro falar dos benefícios da amamentação em si, né? A amamentação, ela não entra somente como o alimento do bebê, mas ela também é o acolhimento, é o carinho, é o afeto, é o vínculo com a mãe. Então, principalmente nos bebês que estão mais sensíveis, né? Que são prematuros ou que estão internados, esse vínculo é muito importante. E o leite materno em si, ele é um nutriente adequado para a criança. O leite materno, ele tem a capacidade de se adequar para a necessidade da criança naquele momento. Então, ele fornece os nutrientes, fornece as vitaminas, fornece as células de defesa que aquele bebê precisa. E para os prematuros, ele também fornece fator de crescimento, que é muito importante, ajuda no desenvolvimento, e reduz o risco de infecções, pensando nos pacientes internados. Ok, obrigada, doutora Carolina. Agora, mais uma pergunta para você. Como é que a amamentação pode ajudar no caso da criança doente? Sei que você já respondeu aí um pouco, né? Mais de prematuridade, mas a criança que está doente, como é que o aleitamento pode ajudar? Além, né, das células de defesa e dessa adaptação que eu falei anteriormente, na criança doente facilita muito quando ela ainda está amamentando, né, independente da idade, porque mantém a hidratação, mantém a nutrição. Muitas vezes a criança acaba não aceitando outros alimentos quando ela está doente, mas se ela mama no peito, ela recebe tanto a parte de hidratação quanto a parte de nutrição. Isso favorece tanto na recuperação e muitas vezes até não precisando de internação, porque a criança consegue ainda se manter em casa, né, mesmo doente. Então, amamentar sempre vai contribuir de alguma forma para a criança. Sim, evita o agravamento, né, dessa Com doença, né, certeza. uma febre, por exemplo, a criança precisa se hidratar. Ok, muito obrigada. E na febre ela não vai aceitar outros alimentos. Exatamente. E o leite no peito ela acaba aceitando. Fica enjoada, né? Aquela coisinha do enjoo da criança, né? Muito obrigada. Agora, Carolina Ferreira. Vamos falar agora um pouquinho da mãe. Porque a gente está falando da criança, mas eu queria também abordar a questão da mulher, da mãe que está amamentando. Que tipo de condição de saúde da mãe podem dificultar ou impedir a amamentação? Então, existem algumas doenças, né, específicas, algumas situações específicas em que a mãe não pode amamentar. Por exemplo, mães que são HIV positivo, né, um dos casos que é contraindicado a amamentação, que aumenta o risco de transmissão do vírus para o bebê. Até se ela fizer todo o planejamento antes da gestação, todo o cuidado, se ela amamentar após, né, o risco aumenta imensamente. Então, é uma das contraindicações, né, ter o vírus, ser positivo para o vírus na questão da amamentação. Ok. Em caso, por exemplo, de alguma lesão, alguma ferida, essa mãe está com alguma questão, é possível ajudá-la? Tem alguma forma, né, de auxiliar? Sim, a gente fala que o normal não é surgir lesão, né? Quando a pega está correta, quando o bebê pega da forma correta, quando o processo é todo feito com acompanhamento, com orientação, e ela não enfrenta tantas dificuldades, né? A probabilidade dela ter uma lesão depois é bem pequena. E qualquer lesão não contraindica a amamentação, a não ser lesões muito grandes que causam muita dor para ela, né? E é uma questão dela mesmo não suportar amamentar. Mas a gente sempre orienta, quando tem correta, né, a probabilidade de surgir uma lesão após é muito pequena. E no surgimento dessas lesões, a gente orienta até mesmo passar o próprio leite, porque ele auxilia nessa cicatrização
E quando você tem fissuras muito maiores, você pode procurar ajuda, né, de especialista, que existem pomadas específicas que ajudam, né, em casos de lesões piores, que ela não está mesmo suportando a questão da dor para poder amamentar. E acho que uma boa dica também é que essa mãe ela já deve ser orientada durante o pré-natal a respeito, Sim, né, de como sim. lidar com. Desculpa, minha cadeira caiu aqui. De como lidar com os preparativos para a amamentação, né? É porque é muita coisa, né? A gente tende a achar que a amamentação é algo que já é natural da mulher. E não é, Sim. né? O período do puerpério, ela está passando por muitas questões. E amamentar nem sempre é fácil, né? Em alguns casos é muito difícil. Então, por isso que é importante ter toda a orientação desde o pré-natal e ela ser acolhida, ela ser ouvida também nesse momento, porque é uma mistura muito grande, né, de sentimentos, é uma questão hormonal muito intensa, então a mulher também passa por muitas coisas. Obrigada. Doutora Carolina Arends, o que fazer quando a mãe não consegue amamentar exclusivamente? Primeiro, essa mãe precisa ser acolhida, né? Ela precisa ser apoiada e entender o que está acontecendo com ela, que ela não consegue amamentar exclusivamente, né? E de acordo com essa avaliação, propor métodos para que essa amamentação melhore. Então, a gente tem ferramentas para auxiliar, a gente pode, tem as ordenhas, de algumas formas diferentes que a gente pode orientar, tem a translactação, tem utensílios e, por fim, tem um complemento, né, que pode ser indicado. Então, é importante que essa mulher que não está conseguindo amamentar, que ela procure o auxílio profissional, né, durante as consultas com o pediatra, consultora de amamentação, para que seja avaliado por que não está conseguindo exclusivamente e que tenha todo um suporte para que, se possível, seja mantida a amamentação. Mas o principal, né, quando uma mulher não consegue amamentar, é esse acolhimento, principalmente vindo dos profissionais de saúde. Doutora, você poderia explicar o que é a translactação? A translactação é quando a gente usa uma sonda para poder ofertar o leite, que pode ser o leite ordenhado ou o complemento, durante a pega da amamentação. Então, isso faz com que o bebê acabe fazendo a sucção. Isso costuma ajudar na descida do leite, porque o sugar ajuda na descida do leite, e ele vai se nutrindo. Então, é uma ferramenta que a gente pode usar, né? Tanto a consultora como a amamentação, né? O pediatra no hospital também a gente pode usar para que melhore a descida do leite, né? Se é um dos casos, ou então a pega e que o bebê fique saciado. Tá sem som. Eu esqueci de abrir. Não, eu esqueci de abrir o meu. Tá. Melissa Hermes, fonoaudióloga. No caso de bebês prematuros ou com dificuldades neurológicas, como é que a fonoaudiologia pode ajudar no processo de amamentação? Então, a fonoaudiologia, a gente tem geralmente, né, uma fono nas UTIs neonatais, né, onde esses bebês vão estar inicialmente, onde os prematuros ou bebês que estejam realmente precisando desses cuidados iniciais. E geralmente a fonoaudiologia ela faz uma avaliação dessa sucção do bebê. Então, nem todo bebê que tem alguma paralisia cerebral, um bebê que tem alguma comorbidade, não necessariamente ele não vai mamar. Bebês cardiopatas mamam, bebês com questões de saúde mamam. Né? A amamentação ela não é para os bebês saudáveis, né? Muito pelo contrário. A gente tem que incentivar cada vez mais que bebês que tenham toda e qualquer dificuldade sejam amamentados sim. Né? Então, por isso a importância desse profissional de fonoaudiologia dentro dos UTIs, para desde o início fazer na estabilidade do bebê, e aí é muito importante a gente colocar, né, que o bebê primeiro precisa estar estável clinicamente, precisa estar ventilando muito bem, ele precisa estar respirando muito bem, para que a gente possa intervir com essa sucção, inicialmente que é uma sucção não produtiva, né, e isso a gente vai evoluindo até que ele consiga fazer um volume. Então, muitos bebês utilizam sonda na UTI, né, e isso mexe muito com a mãe, porque a mãe acha que o bebê vai vir e vai vir mamar,
E isso não acontece em muitos momentos, né? O bebê cardiopata, ele nasce um pouquinho mais cansado, ele não pode ver o seio. O bebê que tem questões neurológicas, ele vai ter uma dificuldade inicial em sugar, né? Às vezes até suga ser um reflexo inicial, mas às vezes para de sugar, né? E tem bebês realmente prematuros que não despertam. E aí aquele bebê precisa de um suporte. Aí ele vai usar aquela sonda, vai usar uma sondinha que é pelo nariz, pela boca, né? Que vai direto para o estômago do bebê e vai sendo nutrido enquanto precisa através dessa sonda, mas sempre acompanhado da equipe que vai vendo o momento certo de iniciar aquela via oral, né? De começar a fazer aquele estímulo para que o bebê possa ir ao seio. Eu sempre acho que a melhor via para qualquer bebê inicial é o seio materno. Ele constrói o vínculo, ele ajuda na descida do leite, ele faz com que a mulher se empodere daquele bebê, que a mulher sinta que é mãe, né? Então, colocar no seio, fazer o canguru, estar corpo a corpo mesmo, pele a pele com aquele bebê, é essencial para o vínculo da maternidade. Então, principalmente essas mães que estão mais fragilizadas dentro do UTI, eu acho que a questão principal é levar esse bebê ao seio. Se ele vai estudar ou não, isso só o tempo vai dizer. Mas que é essencial para esse bebê e para essa mãe, sim, sem dúvida. Sim, então o papel dos profissionais de saúde é incentivar cada vez mais, né, Precisa essa, promover, essa né? possibilidade. E esclarecer também, porque como você falou, muita mãe, ai, meu filho tá com aquele oxigênio, será que ele vai conseguir mamar? E, né, quando vê a criança ali, achando que já está, né, muito difícil, será que ele vai conseguir? É possível? E aí cria-se essa insegurança mesmo, né, esse medo, que eu acho E que a é muito gente comum para quem viveu em UTI, né? e a mãe já viu o bebê cheio de acesso, né? Cheio de invasão. Por que não poder proporcionar algo tão positivo quanto o contato pele a pele, né? Não necessariamente ele vai mamar, mas é o que até a doutora Carolina falou. A amamentação não é só alimentação, né? É afeto. Se a gente não trabalhar com afeto, né? Justamente no momento desse de tanta dificuldade, como é que funciona? Né? A gente precisa ter esse início dessa acolhida dessa mãe, né? Dela compreender que às vezes não vai ser o momento de alimentar, mas o momento de colocar no seio, o momento de acolher, né? E de juntar, fazer esse binômio mamãe e bebê funcionarem, isso é muito importante. Obrigada, Melissa. Doutora Carolina, como o estresse ou a exaustão materna, cada vez mais comum, né, pode impactar a amamentação do ponto de vista médico? Bom, para que haja a descida do leite e a injeção do leite, né, que é a saída do leite da mama, a gente precisa de alguns hormônios, né? O principal é a prolactina e a ocitocina. E para que eles, quando a mãe passa por algum estresse, ou uma prevenção de sono, ou ela está muito cansada, ela está sem apoio, né? Algum fator de estresse, nosso principal a substância que é produzida é a adrenalina. E a adrenalina, ela diminui a produção de ocitocina, que é esse hormônio que vai ser importante para essa saída de leite. Então, esse é o principal fator que a mãe, com algum quadro de estresse, vai ter uma diminuição, até mesmo a cessação da produção de leite e da mamada. Então, ela não vai ter leite. Isso pode ser, na maioria das vezes, um caso pontual, né? E se aquilo for trabalhado, se essa mãe receber apoio, se ela tiver essa condição dela estabelecida, isso pode voltar a ocorrer. Então, ela pode voltar a amamentar, mas é o principal fator que o estresse impede a amamentação. O cortisol também, né? Nesse caso, né? Quando o Sim, estresse... eu falei do primeiro, assim, o principal é esse hormonal, mas tem várias outras substâncias que vão operar nisso, né? Tá certo. Ok, obrigada, doutora Carolina. Mais uma pergunta agora. Existe uma diferença no manejo da amamentação de crianças atípicas, de maneira geral, e na de crianças com TAIA, com transtorno do espectro autista? Eu sei que a atípica é um amplo espectro, ainda maior do que o TEA, né? Mas você pode só exemplificar, né, em algum caso, para que as mães compreendam essa diferença de manejo.
As crianças atípicas, elas vão precisar de um cuidado mais de perto e de uma equipe multidisciplinar desde a amamentação, né? Isso para a vida, mas desde a amamentação, porque elas podem ter dificuldade de coordenação, pode ter dificuldade de sucção, a Melissa, né, falou um pouco sobre isso, pode ter o tono, né, pode ser mais molinhas do que o esperado, e isso acaba dificultando a amamentação. Então, são crianças que podem sim amamentar, que devem sim ser levadas ao peito, independente de conseguirem ou não essa sucção e essa nutrição, pelo vínculo, né, da importância desse vínculo, mas que elas tendem a ter mais dificuldade. Mas que com o profissional ali e também toda uma rede de apoio em volta é possível. E falando de uma criança com TEA, é reconhecido que as crianças, a criança com TEA, ela tem já desde muito cedo uma dificuldade de interação e de toque, e que isso pode ser percebido desde a amamentação. A gente não consegue fechar um diagnóstico de TEA com um bebezinho, mas tem que ser ligado um alerta para o profissional de saúde quando você vê um bebê com dificuldade de aceitação do seio, de colo, desse vínculo, da interação, do olhar entre a mãe e o bebê. Isso pode ser um dos sinais que essa criança vai, né, estar no espectro autista e acabar tendo um diagnóstico mais tarde. O que é importante em tudo, assim, pensando em qualquer criança típica, é realmente manter essa amamentação, né, fazer todo o esforço que essa amamentação ocorra para que esse vínculo seja feito, porque se você pega uma criança, né, que está dentro do transtorno do espectro autista e desde cedo você já estimula essa interação, você já estimula que ele tenha esse vínculo com a mãe, que ele tenha esse aconchego, esse afeto, que você vai criando isso já é uma forma de você já estar tratando essa criança, né? Isso já é uma forma de terapia para ela, digamos assim, né? Você já está incentivando esse cérebro a estímulos que ele vai necessitar. Então, até dessa forma, a amamentação auxilia. Você está sempre buscando colocar as crianças, mesmo que não tenham uma nutrição efetiva, ao peito, ao seio, para que ela tenha todos os benefícios possíveis da amamentação. Antes de continuar, vou dar só um exemplo do meu filho, que eu não sabia, né? Não imaginava o diagnóstico dele, mas ele tinha atrofia muscular espinhal. Acho que vocês devem saber que doença é essa, né? Que naquela época nem não tinha cura, hoje tem. Mas assim, uns 2, 3 meses, eu percebi que ele começou a perder peso. Eu tinha leite. Eu não entendi o que estava acontecendo. É que ele não sugava. Ele não tinha aquela condição de... né? Ele já estava com atrofia, tanto na questão da fono quanto na pulmonar. Então, assim, já começou ali. Se naquela época eu tivesse sido orientada, desde aquela época, eu teria talvez conseguido fechar um diagnóstico mais cedo, né? Porque a criança que não tá... E quando eu dava o leite da fórmula, depois que eu comecei a dar, caía o leite para fora. Eu tinha que cada vez diminuir mais o bico. Sabe? Aquele biquinho bem fininho, assim, cortadinho, para que ele pudesse engolir sem jogar para fora. Então, assim, aquilo já foi um sinal, mas eu, na época, não tinha essa informação. E acho que esses alertas, né? É importante que a mãe entenda e que procure ajuda profissional, né? Agora, vamos lá, próxima pergunta para a Melissa. Melissa, quais são as dificuldades mais comuns na pega e na sucção do bebê? Pega uma grande novela, né? E a gente tem um pouquinho para complementar a novela, a gente ainda tem as alterações de frênulo. Então, hoje em dia, a gente tem algumas questões levantadas por conta disso. Até o que a Carol falou antes, que é importante essa procura, né, das famílias antes do bebê chegar, porque quando o bebê chega é muita coisa para administrar, a pega, a posição, tudo isso, se for visto antes, a gente depois tem uma maior facilidade disso tudo dar certo, né? Porque não é natural, não é instintivo, não vamos romantizar a amamentação, porque não adianta ser romantizado. Se a gente tem aí um percentual mínimo de mulheres que o bebê nasceu e botou no peito e deu certo. Existe muita estrutura
para que a coisa aconteça. Então, assim, o que a gente pode falar de pega? Quais são as maiores questões, né? Quando o bebê abocanha, ele tem que abocanhar a maior parte possível da areola. O bebê não pode ficar só no mamilo. E muitas vezes esse bebê fica só no mamilo. Então, a gente termina encontrando mulheres já depois de uma semana com o bebê. Não, eu não tenho leite, minha mão está muito ferida, estou com muita lesão, não consigo amamentar, dói. E a gente não pode normalizar a dor. Amamentar não tem que doer, não é para doer. Como é que a gente vai conseguir ter um momento de prazer com o nosso filho se a gente está sentindo dor? Amamentar não é para ter dor. Então, a gente precisa trabalhar muito bem essa questão da pega e o contato lá desde o início, na maternidade, a promoção do aleitamento, o acolhimento e as orientações adequadas, elas vão fazer muito bem para aquela dupla, porque já vai sair da maternidade sabendo como é que ela pega, né? Sabendo como funciona. Nem toda mãe vai amamentar na mesma postura. Né? Para mim é mais confortável estar sentada. Uma mãe pode ser mais confortável dar com o bebê ao contrário, né? Que a gente chama de invertida, cavalinho. Existem várias posições que facilitam e ajudam a pega, dependendo daquela mãe. Então, assim, a pega e a posição, elas são muito individuais. A gente tem um padrão, né? Protocolo, que o bebê deitadinho, encaixado, pega toda a auréola. Antigamente se falava em boca de peixinho, hoje em dia a gente já entende que não é boca de peixinho. Né? A gente já entende que cada bebê tem uma anatomia e nem todo mundo precisa fazer boca de peixinho. O importante é abocanhar a maior parte. Peraí, né? O importante é abocanhar toda a parte escura, né? Isso tudo tem que estar dentro da boca do bebê, porque essa área é muito elástica. Então, introduzir o cocô no palato, o bebê vai realizar a sucção, vai extrair o leite de forma adequada, a produção do leite vai ser mantida se ele fizer dessa forma. Agora, o bebê fica só no mamilo, fere a mãe, aí a gente já começa a estrutura toda errada. E aí, aquela semana, a mãe já não consegue, aí vem a exaustão, né? Porque ela não dorme, o bebê não mama, o bebê chora o dia inteiro, ele não quer meu peito, ele está irritado, e aí existem os palpites, que aí, dá uma mamadeira que dá calma, e aí pronto. E aí a gente termina acabando com uma alimentação que tinha tudo para dar certo, né? Uma mãe que saiu com leite, um bebê que sabe sugar, que infelizmente por falta, né, da orientação adequada, do acompanhamento adequado, a gente tem um desmame precoce, né? Então é aquela mãe que termina ficando frustrada porque não conseguiu amamentar, e o bebê que acaba indo para fora. Né? Amamentar não faz de ninguém mais mãe ou menos mãe. Acho que é importante que a gente Sim. muito claro. Frisar isso, né? Sim. Eu acho muito importante que assim, amamentar não me faz mais mãe. Eu amamentei, eu sou mais mãe. Não. Né? Nutrir o bebê faz a gente mãe. Né? Eu acho que nutrir o nosso bebê. Eu não vejo problema nenhum uma mãe que precise amamentar e complementar. Né? Há muito julgamento, né, nessa história da mulher, né? E normalmente mulher é que julga outra mulher. Exatamente. Essa é uma questão, né? E assim, e não é. O importante é que o bebê esteja nutrido, que a mãe esteja feliz, que a mãe não se dor e que ela esteja realizada naquilo. Então, eu não consigo aumentar exclusivamente, mas eu estou bem com isso, o meu filho está alimentado, está nutrido, está tudo bem. Né? Claro que existe todo uma questão em cima da necessidade de amamentar exclusivo. E assim, a gente não nega a importância desse leite materno, né? Os benefícios para a mulher, os benefícios para esse bebê da amamentação exclusiva. A gente não nega, óbvio. Mas a gente também não pode ficar batendo o martelo e obrigando as pessoas a fazer aquilo que elas não estão prontas, não estão preparadas. Cada um tem a ator, né? Se não dói, claro, é uma área sensível. Vai ser incômodo, de repente, inicialmente. Né? Por isso que existe toda a necessidade de ter, desde o início, uma rede de apoio, um acolhimento, orientação adequada, um suporte inicial para isso acontecer. Sim. Eu costumo dizer que a mãe que não pode amamentar exclusivamente, ela tem que ter um tempo de qualidade com o filho, né? Como você falou, de colocar no colo, de acolher a criança. Isso já é muita coisa, né? Então, uma madeira não tem nada demais, Sim. Você está dando com todo o amor e carinho, e muitas vezes você pode ganhar o seu leite. De repente você não consegue dar para o seu filho daquela forma, você vai ordenhar. E aí, através da ordem, você pode fazer uma translactação, você pode fazer um copo
pezinho, né? Existem outras técnicas aí que a gente consegue fazer com que o bebê fique nutrido e Nutrida. que Uhum. fique bem, né? A gente não pode também, em prol do bebê estar nutrido de aleitamento materno, a gente não pode fazer com que essa mãe fique em depressão, a gente não pode fazer Sim. com que essa mãe fique mal, a gente precisa que essa mãe fique bem, né? Ela precisa produzir muita coisa ali. Ela precisa estar com os hormônios em dia, ela precisa estar bem, feliz, satisfeita. Então a gente precisa ajudar, né, ter toda uma equipe na rede de apoio. Quando essa rede de apoio é a vizinha, é a Sim. comadre, é a avó, é o A mãe, o pai, é o pai, as amigas. são as amigas. A rede de apoio não vai ajudar a botar no peito, mas a rede de apoio vai levar uma comida, vai ficar com o bebê para você tomar um banho, né? Sim. E aí isso faz a alimentação fluir. A gente tem uma rede de apoio bacana e a gente tem profissionais envolvidos que estão em prol do aleitamento materno, em prol daquela mãe, né? Obrigada. Carolina. Muitas mães atípicas, Carolina Ferreira. Muitas mães atípicas relatam uma dificuldade em lidar com essa pressão social de amamentar, que a gente está falando agora, né? Como os profissionais de saúde, sem ser os psicólogos, né, podem apoiar sem aumentar a culpa dessa mãe? Eu acho que envolve muito a questão do acolhimento, né? Não tem como a gente trabalhar com a amamentação sem falar de acolher essa mulher. Então, todos os profissionais que estão envolvidos nesse processo, eu acho que a gente tem muita ciência do quanto é difícil, porque a gente vê muitas coisas, né? E essa fala da Mel foi muito importante, porque, assim, eu trago até exemplos. Eu tenho amigas que trabalham com amamentação e que não conseguiram amamentar. E aí elas, muitas vezes elas se sentem muito culpadas por conta disso, né? Eu que Uhum. sou especialista, porque para mim foi tão difícil. Eu tentei tudo que eu já tentei com vários pacientes e deu certo e comigo não deu. Então, eu acho que a função da equipe é essa, acolher. A gente tem que estar ali para poder acolher, para poder ouvir, para poder mostrar que existem outras possibilidades, né? Que ela pode talvez não amamentar diretamente, mas ela pode ordenhar e retirar esse leite, como a Mel já falou. Isso é muito presente na UTI NEO, a gente vê como as mães se sentem importantes quando no horário da dieta ela vê que é o leite dela que está chegando e às vezes não diretamente ela coloca o bebê no peito porque ele tem alguma restrição, ela não consegue pôr, mas é o leite dela que vai ser feito pela sondinha, é o leite dela que às vezes é feito pela bomba e assim, é estimular isso desde o início. Hoje a gente se fala, né, a gente da área sobre a colostroterapia, que é uma terapia usada em bebês que são prematuros. E assim, os bebês, quando são muito prematuros, às vezes no início, eles não conseguem, o leite não tem a função de nutrição em si. E aí essas mães já são orientadas desde o início a tirar esse colostro, né, que ele vai ter a função de promover uma imunidade. Então, às vezes, é uma, duas gotinhas, né, de 8 em 8 horas. Então, assim, elas já têm que ser estimuladas e acolhidas a isso, que talvez naquele momento ela não consiga amamentar, mas ela vai estar ali tirando e vendo o quanto é importante, o quanto está fazendo a diferença. E lá na frente, talvez ela consiga vir a amamentar o bebê. Então, eu acho que toda a equipe tem que estar muito ligada nisso, né? Muito orientada quanto a isso e está sempre estimulando. Eu acho que as unidades precisam ter esse treinamento, precisam trazer esse treinamento para poder a equipe estar preparada para acolher essas mães, porque isso faz toda a diferença. Eu acho que não tem que ser da parte da psicologia somente, né? Tem que ser do médico, tem que ser do enfermeiro, tem que ser do técnico, tem que ser da equipe que está ali 24 horas, que está ali perto, tem que ser uma fala, acho que geral mesmo. Acho que isso faz toda a diferença, toda a diferença. Obrigada, querida. Eu queria perguntar, pode ser para as três agora, cada uma com a sua opinião, com a sua visão, né? Que sinais que mostram que uma mãe precisa de mais suporte especializado para manter a amamentação? Vocês conseguem captar isso no atendimento, enfim, na hora que vocês estão lá com as mães e com as crianças? Pode ser uma de cada vez aí, quem quiser responder. Vou começar então. Eu acho que a amamentação ela já é tão falada e muitas vezes até cobrada da mulher né, no início da vida do bebê, que ela chega muito com essa demanda, pelo menos é isso que eu vejo no consultório, né? Então,
A mãe, ela chega muito com essa demanda da amamentação e com muito medo e com muitas dúvidas e com muitos problemas e também com muitos palpites, que eu acho que é o principal sobre a amamentação, né? E eu acho que, então, assim, chega já essa demanda para o profissional. E o profissional, ele tem que estar preparado para ter um olhar de acolhimento e não de julgamento dessa mulher, porque ela está sendo julgada por todo mundo pela dificuldade da amamentação. Porque as pessoas acham, né, você tem uma visão geral de que amamentar é algo natural, que é algo que vai acontecer, mas não é. O amamentar é algo que vai ser aprendido, é uma aprendizagem do bebê com a mãe e da mãe com o bebê. Então, depende de muitos fatores ali envolvidos. E aí você ter esse olhar diferenciado para essa mãe, acolher ela e conseguir ali estabelecer, né, ajudar, tirar as dúvidas que ela precisa, esse é o que precisa acontecer e o que ela vai estar procurando. Então, acho que você logo encontra essa mãe, você tem que saber recebê-la. Eu Pode falar, pode recebo, falar. recebo, na verdade, quando eu não faço a parte ainda em fase gestacional, né, quando eu não faço esse pré com as famílias, geralmente eu já encontro os problemas, porque ninguém vai a uma consultora de amamentação porque está tudo bem, né? Então, os problemas surgem com muita frequência, né? Eu recebo no consultório muitas mães com queixas diversas, né? Desde eu tenho pouco leite e eu estou com muita dor, falaram que tem uma tal de um teste da linguinha que deu aqui, não deu alterado, mas eu sei que ele tem porque eu li na internet, porque eu vi no Instagram e eu sei que meu filho tem tudo isso que está escrito lá. Então, assim, a gente trabalha hoje com os palpiteiros. Na verdade, o trabalho hoje vem muito da gente conseguir desmistificar muita coisa que vem sendo dita, da gente mostrar para essa mãe que, embora não seja simples, instintivo e natural, que é construído e aprendido, né? Então, exige tempo. Não é de um dia para o outro que essa mãe vai... Essa mãe, em 2 dias, ela não vai saber amamentar. Ninguém vai, não tem como. Então, não é um passe de mágica, né? Ela tem que entender, no início ela tem a dor. As que fizeram cesárea têm a dor ainda da cesárea, estão se recuperando. E aí vai para casa, nunca deu um banho, passa a noite em claro. Então, assim, é muita exigência para que as coisas deem certo, onde na verdade não tem que dar, né? A gente espera que na primeira semana ali da mãe, né, nos primeiros dias de vida do bebê, é um caos. A casa vai estar um caos, a mãe vai estar um caos. Normalmente isso vai acontecer, né? Não é conta de fadas. Então a gente precisa entender que eles precisam se conhecer, aquele bebê vai conhecer aquela mãe vai se ambientar com aquele bebê, todos os cuidados, né? É fralda, é banho, é isso, é aquilo, é muita coisa, muita informação. E aos pouquinhos isso vai se estabelecer. Até quando a mãe pega o bebê, né? A gente vê a diferença. Quando está pegando o bebê na maternidade e depois dias em casa, a forma como ela já domina pegar. E para amamentar, a gente tem que segurar o bebê. Não tem que ter medo de deixar o bebê cair. Isso vai acontecendo aos pouquinhos. E aí isso vai dando segurança para essa mãe, né? Vai empoderando ela e aos pouquinhos ela vai entendendo. Se a gente tem o tempo que ela precisa e uma condução correta, né? Com a pediatra, com a consultora de amamentação, lá na maternidade com a enfermeira, se a gente tem essa equipe toda promovendo o aleitamento, vai dar certo. Precisa de tempo, mas vai acontecer, né? A gente tem, claro, muitas famílias que às vezes têm dificuldade no acesso, né, a esses profissionais. Infelizmente, a gente tem, graças a Deus, a gente tem banco de leite hoje em várias unidades hospitalares, né, e bancos de leite que funcionam muito bem, são maravilhosos e dão um apoio absurdo para as famílias, né? Então, a gente sabe que existe essa parte, mas a maioria ainda das consultoras de amamentação, né, ainda são particulares. A gente não tem isso em rede pública praticamente, mas a gente tem os bancos de leite. Então, assim, quando a mulher quer realmente, tem aquele interesse, né, não é uma coisa que é só da família querendo, quando ela tem aquele desejo interno, quando ela está sofrendo, tem que buscar ajuda, tem que procurar, né? Não adianta, não é em casa que você vai resolver, não é sozinha que você vai resolver. E não tem problema nenhum pedir ajuda, a gente precisa pedir ajuda, né? Para que aí as coisas
aconteçam. E eu acho que tem que haver muito assim a naturalização de que é um processo, né? Então assim, você vai criando vínculo com o seu bebê, você vai se adaptando, você vai se acostumando, ninguém nasce sabendo fazer. Então assim, essa cobrança da mulher com ela mesma tem que ser reduzida. Então quando ela tem uma orientação desde o início, desde o pré-natal, acho que ela acaba se cobrando menos também. E ter esse entendimento de que tudo é aos poucos, né? Que as coisas vão se encaixando, que vai acontecendo, que não é fácil, mas que no fim tudo vai dar certo. Eu acho que a mulher ter essa cobrança menor e saber que é uma adaptação, né, dela com o bebê ali, todo aquele processo. Obrigada. Bom, as outras perguntas que eu tinha aqui preparado, acho que vocês já responderam. Mas eu queria aproveitar e perguntar uma coisa que não está aqui no script, mas que me chamou a atenção, até pelo que aconteceu comigo e que acontece com muitas mães atípicas, né? A doutora Carolina talvez tenha possa responder isso com um pouco mais vamos dizer, de uma forma completa, porque normalmente são os médicos que dão certas informações, né? Como, por exemplo, se você tem um diagnóstico ali que você vai dar no hospital, então quem tem que falar é o médico. As pessoas acham que é o psicólogo, mas não é. É o médico. O psicólogo depois apoia a família ali, suporta, né? Depois de receber um diagnóstico, um problema de uma questão mais grave, né? De saúde, ou que a pessoa está, enfim, e com uma questão que pode tirar a sua vida, né? Enfim, mas quando essa mãe que já recebeu esse diagnóstico de que o filho não é o filho esperado, que ela tem um filho que tem uma doença, uma condição grave, como é que, assim, você acha que o cuidado, né, para que essa mãe amamente não é mais complicado, né? Para ela fazer isso, vocês três podem responder. Mas eu perguntei para a doutora Carolina porque ela está mais habituada a dar esse diagnóstico, né, no hospital. Então, o que vocês sugerem assim, para que nesse momento, né, para essa mulher que já está tão fragilizada, receba um pouco de acolhimento ainda maior? Como é que vocês... Uma sugestão, né? Não seria uma opinião, mas é uma sugestão. Como é que vocês sugerem, né? Como é que vocês fazem com essa mulher, com essa mãe? Eu acho que a gente precisa do profissional de saúde preparado para o acolhimento e para a orientação da amamentação por esse processo. Isso eu acredito que cabe tanto para a mãe que está vivendo um luto por um diagnóstico, né, porque não deixa de ser um luto, quanto para a mãe que está tendo uma dificuldade porque ela idealizou aquilo a vida inteira e agora ela está tendo uma dificuldade, né? São dores diferentes, mas que todos com o mesmo objetivo. E se você tem um profissional de saúde orientado, um profissional de saúde preparado, treinado, ele vai conseguir ter esse olhar e vai conseguir acolher essa mãe e fazer esse processo de amamentação acontecer de alguma forma e da forma possível, né? Eu acho que tudo acaba, né, voltando para esse vínculo, para esse acolhimento, para esse olhar diferenciado, que é o que a gente que trabalha com a amamentação vê que não acontece no geral, né? O que a gente vê que falta num todo, e que quando você tem isso, quando isso acontece, a gente vê as coisas acontecendo, vê o processo acontecendo e vê uma mãe feliz com o seu processo, ela entendendo que seu processo é único, que ele pode acontecer da melhor forma possível, que cada gota de leite ali produzida importa, que ela pode produzir uma gota que está tudo bem, que ela pode conseguir amamentar super bem, ter uma lactação ótima que está tudo bem também, né? Que ela vai ter uma história e que você está ali acolhendo ela com aquela história e que você vai abraçar ela, né, nisso. Então, eu acho que, né, quanto mais particular é a situação, isso acaba envolvendo mais você no processo, mas ter sempre esse olhar diferenciado. Obrigada, doutora Carolina. Vocês três aqui são especialistas, então vocês têm esse olhar, né, diferenciado, essa forma de cuidado, mas de que forma vocês acreditam que a rede de apoio, né, família, que sem ser vocês, né, mas a família,
outros profissionais de saúde que atendem, podem ajudar a reduzir esse peso, né, emocional e prático da amamentação. A gente já falou mais ou menos disso, mas eu queria assim, que vocês fechassem um pouquinho mais esse tema, porque acho que é um resumo do que foi dito aqui, né? Então, esse apoio, né? Como é que pode ajudar a reduzir o peso emocional da amamentação? Porque ela pode dar certo no sentido de a mãe poder amamentar o seu filho com o seu próprio leite, mas pode não dar. E aí que a questão, né, piora, no sentido de que a mãe fica com muita culpa, com insegurança, com medo da criança não ser bem alimentada. Enfim, como é que vocês acham que a rede de apoio, vocês já falaram da necessidade da rede de apoio, mas de que forma? Assim, é o não julgamento? Ou a procura por especialista para poder passar essa informação para a mãe? O que vocês sugerem nesses casos? Eu acho que, principalmente, né, os envolvidos, né, o pai e a mãe, eles precisam ter essa orientação ainda no pré-natal, para começar. Eu acho que assim, as coisas funcionariam muito melhor. E aí eu vou um pouquinho além. Se aquele casal já sabe que a vovó, o papai e a vovó, a mamãe também vão participar desse processo, vão ser rede de apoio, levar a família que vai estar presente para esse curso pré-natal, né, sobre amamentação. Isso seria, assim, estou falando o melhor dos mundos, tá? Eu acho que isso seria, porque a gente não tem como controlar uma rede de apoio. A pessoa está aqui no meu consultório, aquela família está aqui no meu consultório, eu posso falar um monte de coisa. Chegou em casa, a vovó viu a criança chorando, tá com fome, tá, né? Tá com fome. É melhor dar uma mamadeira, vou comprar uma lata, vamos dar uma mamadeira. Às vezes a mãe sai daqui super tranquila, entendeu? Ah, então era isso, então agora vai. Não dá 2 horas, manda mensagem para mim. Cheguei em casa, estava chorando. Aí minha sogra ou minha mãe pediu para fazer isso, falou que era melhor fazer aquilo. Eu estou preocupada, eu estou nervosa. Então, assim, a rede de apoio, ela precisa realmente apoiar, né? A gente precisa encontrar uma rede de apoio que apoie. Tá? Eu estou falando vovó, vovô, mas pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser a moça que trabalha lá, pode ser a babá que ela contratou, pode ser qualquer pessoa. A rede de apoio, ela precisa apoiar, ela precisa estar ali porque a mãe precisar, né? Não é palpite que a gente está precisando. Quando a gente está nesse processo, o que a gente precisa é uma condução profissional, né, para que funcione e depois que essa mãe seja apoiada. Então, não é dizer o que ela precisa fazer com o bebê, porque isso ela recebeu orientação, mas é fazer tudo para que essa mãe se sinta confortável, amparada e acolhida. Então, como eu já falei, né, levar uma comidinha, ficar um pouquinho com o bebê para essa mãe tomar um banho gostoso, ficar um pouquinho com essa criança para dormir 1 horinha. Então, assim, eu acho que a rede de apoio, nesse sentido, é a melhor possível, né? Vai ajudar muito mais, vai acalmar essa mãe e vai dar o descanso que ela está precisando para cuidar do bebê. Porque a gente esqueceu de falar assim, uma coisa super importante, né? Da extragestação. O bebê, nos primeiros 3 meses após o nascimento, ele está num processo de extragestação. É uma gestação fora ali, ó, da barriga. E a mãe vai fazer esse processo de extragestação. Então, ela precisa ter esse apoio para continuar ali ainda gerando aquele bebê, né? Então, é importante nesse sentido. Quando eu vejo que as coisas... Eu monitoro muito as minhas famílias, sabe? Quando eu vejo que as coisas estão funcionando, eu vou me aliviando também e a gente vai traçando sempre novos planos ali. Ah, olha, vê se você consegue fazer dessa forma, vê se... Então, assim, a gente precisa ter essa rede de apoio. E é incrível. Quando você vê que a mãe confiou em você, quando você vê que a mãe tá seguindo o que você está falando e as coisas estão dando certo, cara, aí vai. Aí a amamentação acontece e flui e acabou. Não tem mais problema, sabe? Mas é isso, a gente precisa dar essa segurança e essa paz para a mãe para que a coisa funcione. Para o que você está dizendo aí, que assim, é meio que senso comum, não palpitar já ajuda, né, nesse caso. Não palpitar já... E tem aquela famosa frase da avó, da mãe, que fala assim, na minha época, não era assim. E aí Não é? tudo certo. Então, tem que fazer diferente. E tem, como vocês falaram, o Dr. Google, né? Que tem... O Google é maravilhoso, a gente tem uma tecnologia ao alcance dos dedos, mas tem muita coisa errada, né? Muita coisa que não ajuda, que atrapalha muito as mães. Né? Enfim.
Bom, acho que uma outra coisa também para a gente meio que finalizar, que vocês também já falaram, mas um pouquinho mais ligada a essa mãe atípica, né? Que como é que ela fortalece, né? Se ela não puder amamentar, né? O bebê, quando essa amamentação direta não acontece, como é que ela pode fortalecer o vínculo com a criança? Vocês deram alguns exemplos, mas gostaria que dessem alguns mais se tiverem, né? Acho que para começar, o canguru, né? Na maternidade, acho que o canguru é incrível, é essencial. Não só a mãe faz canguru, o pai faz canguru. Eu já vi vó fazendo canguru também, né? Eu acho que aquele bebê precisa muito do colinho ali, do pele a pele, né? Então, acho que o canguru é muito efetivo. A Carol aí, que trabalha também em maternidade há muito tempo, com certeza já fez muito canguru, né? Com certeza, né? O contato pele a pele, né, é muito importante, né? Ajuda muito nesse vínculo, né? E eu acho que depois, assim, a forma como esse bebê vai se alimentar. E aí, como eu já tinha falado até no início, e o pediatra liberando esse bebê para aos poucos, né? Fazer uma sucção nutritiva, liberando esse bebê para estar fora da incubadora, né? Nos casos dos prematuros, das crianças que têm mais comorbidade, dele poder sair dessa incubadora, poder ficar com a mãe, poder ir para o colo, iniciar esse processo. E aí a gente tem várias formas de alimentar esse bebê aos pouquinhos, muito de pouquinhos. A gente tem o finger feeding, né? Que é a sonda dedo, que a gente às vezes faz para treinar essa sucção inicial. A gente pode fazer, porque às vezes o bebê fica muito tempo na incubadora, ele fica muito tempo sem poder ter esse acesso. E aí é essencial os bancos de leite e a promoção dessa ordenha e dessa massagem para manutenção desse leite. Então, muitas vezes as mães não são orientadas de forma adequada e realmente você está vendo todo aquele sofrimento do seu bebê, né? Você está sofrendo, a sua produção já diminui, você não faz a ordenha, você não consegue depois estabelecer essa amamentação, né? Porque você não tem mais leite. Então, assim, eu acho que esse processo também, durante esse período que o bebê não pode ir, Carol falou, colostrum-terapia, fazer essa ordenha, a mãe levar o leite lá, olha, o meu leite. Às vezes conseguiu 10 ml, o volume do bebê é 30. Não tem problema, vai fazer os 10 primeiros, porque vale ouro, depois faz o complemento necessário. Mas a mãe se participou daquilo, né? Ela já faz parte da vida daquele bebê, mesmo com o bebê dentro da incubadora. Então, assim, esse processo eu acho que é muito importante. Estamos chegando ao final. Infelizmente, assim, acho que foi um papo muito esclarecedor, maravilhoso. Vocês são nota 1000. E eu tenho certeza que quem está escutando agora e quem vai escutar depois vai aproveitar muito esse aprendizado. Aí eu queria que a gente finalizasse aqui com vocês dando uma mensagem assim, para quem, para as mães, essas mães que estão se sentindo culpadas porque elas não conseguiram aumentar da forma como gostariam. Que mensagem cada uma de vocês deixaria para essa mãe? Bom, vou começar aqui. Primeiro que eu queria só complementar o que foi dito um pouco sobre rede de apoio, né? Que a amamentação é responsabilidade de toda a sociedade, ela não é responsabilidade só da mãe. E isso precisa ser entendido. A gente culturalmente não entende isso, né? Essa mãe, ela precisa da rede de apoio familiar dela, ela precisa da rede de apoio da sociedade, porque todos querem dar palpite. Ela vai na rua com o bebê, alguém dá palpite. O bebê que mama depois de mais velhos, ele recebe palpite, a mãe que não quer. E assim, a gente tem que entender que a amamentação é o melhor método de nutrição do bebê. Ela é o que traz mais benefícios. E toda a sociedade precisa estar apoiando essa mãe. Então, a gente precisa de políticas públicas para apoiar essa mãe que vai voltar ao trabalho. A gente precisa de empresas com locais para ordenha e para armazenamento de leite. A gente precisa de locais públicos que tenham locais para amamentação. E a gente precisa que a sociedade entenda que tá tudo bem esse bebê amamentar quando ele já está maior, que o aleitamento materno ele é orientado até pelo menos 2 anos. Então, uma criança com mais de 2 anos que amamente está tudo bem. Isso não deve ser julgado pela sociedade. E também entender que, como especialista em amamentação, como pessoas, né, que falamos de amamentação, a gente também fala sobre o não amamentar. A gente também tem que saber a hora que essa mãe não pode mais amamentar ou que não vai mais amamentar exclusivamente e que esse acolhimento vai vir da mesma forma, né? Existem inúmeras situações, cada
cada mãe é um ser individual que precisa ser visto na sua individualidade, ser entendida e ser apoiada. E a gente, como profissional de saúde, está aqui para isso, para poder apoiar essa mãe e ajudar ela a trazer os maiores e os melhores benefícios para o seu filho, sem julgamento e com muito acolhimento. Muito Perfeito. obrigada, doutora Carolina. Muito bom. Bem, eu queria agradecer imensamente a participação da doutora Carolina Arendt, pediatra, da Melissa Hermes, fonoaudióloga, e da Carolina Ferreira, enfermeira, nessa noite muito especial, que a gente tratou aqui desse tema de uma forma sensível, que é um tema sensível, creio, né? Que todas nós, eu fui mãe, quem é mãe sabe disso, não é um momento fácil, né, amamentar, especialmente quando você é mãe atípica. E eu queria finalizar, bom, agradecendo muito a vocês a participação e só dar um exemplo aqui que acho muito bacana da apresentadora Fernanda Gentil. Ela deu uma entrevista e ela falou exatamente desse momento que ela passou, né? Ela não conseguiu amamentar o filho dela, o Gabriel, e ela diz assim, eu me senti muito culpada, fiquei com raiva, fiquei com medo, fiquei insegura, mas teve um momento que eu percebi porque ela falava, ele não vai olhar para mim, ele não vai segurar minha mão do jeito que ele seguraria se eu estivesse amamentando. E ela disse que ela acabou dando a forma e ela percebeu que, da mesma forma que quando o filho estava encostado no peito dela, dando a mamadeira, ele olhava para ela e ele segurava a mão dela. Então ela disse, amor que bate no peito, bate também na mamadeira. Achei fantástica essa forma dela tratar desse assunto, né? Eu acho que é um pouco do que vocês falaram aqui hoje, né? A gente tem que pensar no todo. Não adianta o amamentar, não é fundamental pelos nutrientes, pela saúde, mas é preciso também pensar na saúde psicológica dessa mãe, na saúde física, porque é abalado também pelo psicológico, né? E é isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa, uma palavrinha de final? Quero agradecer só o convite. De dividir essa live aí com os profissionais, né, e poder discutir um pouquinho de amamentação no agosto dourado, né? Eu acho que é essencial que isso tudo seja dito, assim, isso que a Carol falou, Carol pediatra, falou, assim, é essencial e é uma coisa que quem trabalha com amamentação luta diariamente. É uma luta constante disso aí, realmente das pessoas entenderem que a gente precisa de uma sociedade em prol da amamentação. Sim, porque inclusive crianças que são bem alimentadas, né, nessa fase nessa fase, acabam adoecendo menos, né, no futuro, né? Tem pelo menos essa menor previsibilidade de ter uma doença, né, doutora Carolina? Então, é importante isso, é uma prevenção, né? Inclusive para evitar que as pessoas vão para o SUS, enfim, que sobrecarregam os hospitais. A gente não pensa nessa conexão, mas existe, né? Eu creio que existe, não sou médica, mas eu acredito que sim, uma criança bem alimentada, bem nutrida, tem a maior chance de ter mais saúde, né? É isso. Bom, mais uma vez agradeço imensamente a participação de vocês e a disponibilidade para essa noite a gente está aqui, né, falando desses temas. E mais uma vez obrigada pelo Grupo Pronto Baby por essa oportunidade de estar aqui e uma boa noite para todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Carol.